Olá, sejam bem-vindos ao curso Ações Básicas no Moodle. Olá, esta é a parte 2 do vídeo número 10. Neste vídeo trabalharemos a criação de um banco de dados de questões no Moodle e como inserir questões neste banco de dados e nos questionários. Ao longo do curso ou disciplina que estamos trabalhando, poderemos criar perguntas de avaliação e depois armazená-las em um banco de questões para que possamos integrá-las facilmente em testes e avaliações posteriores. Vamos dar uma olhada em onde podemos acessar o banco de questões e como podemos criar questionários a partir dele. Para fins desse curso, vamos trabalhar em nosso curso teste. Vamos até a parte superior, onde tem essa roda dentada, clicamos em Mais e vamos até o ambiente de administração do curso. Aqui temos banco de questões. As abas disponíveis aqui são questões, categorias, importação e exportação. Importação se refere à busca de questionários ou questões já desenvolvidas para outros cursos. Exportação, podemos exportar as questões que dispomos, para outros cursos. O formato mais utilizado é o formato Moodle XML, que é um formato específico do Moodle para importar e exportar questões. Observamos que existe uma categoria padrão para o curso criado. Aqui está o nome do curso e uma categoria padrão. Se criarmos questões, possivelmente todas irão para essa mesma categoria. Porém, é desejável criar categorias específicas. Podemos organizá-las por tópicos ou por conteúdos. Aqui são relacionadas todas as categorias existentes nessa instalação. Observamos o nome da categoria e aqui o número de questões de cada uma dessas categorias. Questões essas que poderemos importar para o nosso questionário se desejarmos. Observamos que nessa instalação do Moodle já temos aqui um número considerável de questões prontas que podem ser reaproveitadas. Então aqui vamos adicionar uma nova categoria, ok? Categoria Pai, será a categoria onde essa que vamos criar estará inserida. Então vamos usar como categoria padrão do próprio curso que estamos trabalhando, então o que foi criado vai ficar abaixo dele, e vamos criar uma categoria chamada questionário teste. Este campo é obrigatório, a descrição não é obrigatória e o número ID não é obrigatório, porém se for usado deve ser exclusivo dentro de cada categoria de pergunta. Ele fornece uma outra maneira de identificar uma questão, o que às vezes é útil, porém em geral esse campo é deixado em branco. Então, clicamos em adicionar categoria e uma nova categoria foi criada. Uma vez que criamos a categoria, vamos passar a inserir as questões dentro dessa categoria, chamado questionário teste. Então, o passo seguinte é criar uma nova questão. Clicamos em criar uma nova questão. Podemos observar que existe uma variedade de tipos de questões que podemos utilizar. Múltipla escolha. Permite criar uma questão de múltipla escolha na qual o professor pode definir o número de alternativas por questão, entre as quais pode indicar qual alternativa é considerada correta. Também pode atribuir peso para cada alternativa. Verdadeiro ou falso. Consiste em afirmações nas quais o aluno precisa optar por marcar verdadeiro ou falso. Associação. O aluno tem algumas opções para associar a determinada pergunta, sendo que apenas uma delas se encaixa e o número de opções é ilimitado. Resposta curta. Consiste numa questão na qual o aluno precisa digitar a resposta, podendo ser uma palavra ou frase. Numérico. Permite uma resposta numérica, possivelmente com unidades, que é avaliada pela comparação com vários modelos de respostas, possivelmente com tolerância. Uma questão do tipo dissertação permite uma resposta de um upload de arquivo e ou texto online. Deve então ser avaliada manualmente. Arrastar e soltar sobre o texto. As palavras que faltam no texto da questão são preenchidas utilizando o arrastar e soltar. Arraste e solte na imagem. Imagens ou rótulos de texto são arrastados e soltos em regiões-alvo e uma imagem de fundo. Associação de resposta curta aleatória. Como a questão associativa, mas criada aleatoriamente a partir das questões de resposta curta em uma categoria particular. Calculado. As questões do tipo calculado são como perguntas numéricas,
Quando o questionário é preenchido, os números utilizados são sorteados a partir de um conjunto. Esse tipo de questão oferece uma maneira de formar perguntas com a utilização de valores desconhecidos, que são substituídos por valores individuais quando é feita a tentativa no questionário. Cálculo simples é uma versão simplificada das questões calculadas. As questões de cálculo auxiliam a criação de perguntas numéricas individuais por meio da utilização de coringas, que são substituídos com valores individuais quando o questionário é preenchido. Da mesma forma, a resposta correta é calculada no momento em que o questionário é submetido, utilizando-se a expressão em fórmula da resposta correta, que é calculada como uma expressão numérica depois da substituição dos coringas. Escolha as palavras que faltam. As palavras que faltam no texto da questão são preenchidas utilizando os menus suspensos. Marcadores arrasta e solta. Os marcadores são arrastados e soltos em cima de uma imagem de fundo. Múltipla escolha calculada. As questões de múltipla escolha calculada são como questões de múltipla escolha, cujos elementos de escolha podem incluir resultados da fórmula com valores numéricos que são selecionados aleatoriamente a partir de um conjunto quando o questionário é preenchido. Respostas embutidas. Questões desse tipo são muito flexíveis, mas só podem ser criadas por digitação de texto contendo códigos especiais que criam múltipla escolha, resposta curta e questões numéricas embutidas. Vamos selecionar um tipo de questão. Vamos começar por um modelo bem simples, que é uma questão de verdadeiro e falso. Clicamos adicionar, clicamos selecionar e aparece o formulário para preenchimento dos dados da questão. A categoria definida é a categoria questionário teste. Vamos trabalhar, poderíamos inserir em outra categoria, mas para fins de organização vamos utilizar o questionário teste. Um nome para a questão, vou utilizar uma codificação bem simples e vou colocar como questão número 1. E precisamos inserir o texto da questão. Como conversamos anteriormente, é interessante que previamente tenhamos preparado as questões que queremos inserir no nosso questionário. Aqui apresenta um arquivo no tipo texto. Utilizo o formato TXT porque não existe nenhum tipo de formatação associada a ele, então fica muito fácil copiar e colar. E vou trabalhar algumas questões que previamente eu havia definido. Então, um Ctrl C aqui, esse é o texto da minha questão, dou um Ctrl V, colei. Ok, então já defini, observem que já defini o texto e a resposta. A resposta para essa pergunta é verdadeira. O feedback geral é um texto que pode ser mostrado para os estudantes e que, diferentemente do feedback específico, não depende do tipo de questão e da resposta do estudante. Pode-se controlar quando o feedback geral será mostrado para os estudantes, usando a caixa de marcação de escolha opções de revisão quando for configurar o questionário. O ID da questão resolvi deixar em branco e aqui é a resposta. No caso, é verdadeiro, então seleciono verdadeiro. Para o tipo de questão, poderia colocar aqui feedback para a opção verdadeiro, feedback para a opção falso. No bloco definição para múltiplas tentativas, deve-se especificar que fração da nota deverá ser subtraída para cada resposta errada. Isso somente é relevante se o questionário estiver rodando no modo adaptativo, onde o estudante pode fazer repetidas respostas àquela pergunta em particular, não ao questionário todo. O fator de penalidade deverá ser um número entre 0 e 1. Um fator de penalidade 1 significa que o estudante tem que conseguir a resposta correta na primeira vez para obter a pontuação máxima da questão. Um fator de penalidade 0 significa que o estudante pode tentar tantas vezes quantas desejar e ainda obter a pontuação máxima. Uma vez definidos os valores, salvamos e temos uma questão inserida em nosso questionário. Podemos clicar em editar e pré-visualizar a questão. Então a questão inserida foi essa. Aqui as alternativas que foram colocadas já na criação do questionário. E se quisermos testar aqui, vamos fazer um teste preenchendo com a resposta correta. Ok? Resposta correta. Vamos criar uma nova questão. Neste caso, iremos criar uma questão de múltipla escolha. Colocamos o texto da questão. Não vamos utilizar um feedback geral. Apenas uma resposta. Questões de múltipla escolha pode ter apenas uma resposta ou múltiplas respostas. Vou buscar as respostas em meu arquivo texto.
Inseridas as 5 respostas, a alternativa B é a resposta correta, então 100% para o acerto. E vamos colocar aqui um feedback para a resposta correta. E temos a segunda questão colocada em nosso banco de dados. Pré-visualizando, está a questão, vamos verificar se a resposta está correta. Está correto. Vamos fechar o preview. Vamos agora inserir uma nova questão. Mais uma vez uma questão de múltipla escolha. Neste caso, vamos trabalhar com a questão de múltipla escolha utilizando uma imagem. Então, vou buscar a imagem no meu computador. Vou reduzir um pouco, isso fica a critério. Inserida a imagem, também apenas uma resposta, e vamos inserir as alternativas possíveis. Inseridas as alternativas, setamos a alternativa correta e temos mais uma questão. Visualizando a questão, verificar a resposta, ok, fechar o preview. Vamos incluir uma nova questão de um tipo diferente. Neste caso, vamos inserir uma questão do tipo associação. Nesse tipo de questão, a resposta para cada subquestão deve ser escolhida de uma lista de possibilidades. Procedimento similar. Um nome para a questão, colocamos o texto da questão. Então aqui busco no meu questionário, texto da questão, escolho a alternativa correta. Eu não vou inserir um feedback para fins dessa demonstração, mas para fins de atividades com os alunos é sempre interessante um feedback. Pode ser no formato de um texto, pode ser uma imagem, um formato de áudio, um formato de um vídeo. A primeira questão selecionada, seleciono o tópico, coloco a resposta correta para esse tópico. Aqui, a resposta correta. Segundo tópico, aqui mais um item já pré-selecionado. A resposta para esse item. Terceiro item, aqui uns bem aleatórios, para mostrar aqui. Como eu quero adicionar um quarto item, aqui eu posso colocar itens adicionais. Então, adicionei mais 3 itens. Não necessariamente eu tenho que utilizar os 3 adicionados, porque eu preciso de um quarto item. Então, mesmo detalhe e resposta correta. Aqui já temos uma quarta questão adicionada ao questionário. Vou pré-visualizar. Ok. Então, as opções. Vou preencher com as corretas. Ok. Todos corretos. Confiado. Agora vamos inserir uma quinta questão. Esta vamos escolher uma do tipo escolha as palavras que faltam. Colocamos um nome para a questão. E vamos inserir o texto da questão. Neste caso já tenho preenchido o texto. Vou copiar e colar o texto a partir do arquivo. E aqui está o texto da questão. Questão composta de 9 itens. Observem que aqui estão os indicadores para as lacunas, são 2 colchetes e o número, que são as opções conforme listado aqui. Então, colocaremos aqui as opções de resposta. As opções de resposta. Observem que são necessárias mais opções de respostas. Então, clicamos e ampliamos com mais 3 opções. Colocadas todas as opções, salvamos e temos a quinta questão. Vamos visualizar a questão. Vamos preencher com as respostas. Ok. Fechamos o preview. Vamos inserir uma sexta questão. Agora vamos utilizar uma questão de arraste e solte na imagem. Adicionamos nossa questão número 6. Aqui está o texto para número 6. Então, buscamos o texto indicativo da questão, colamos e vamos proceder à busca da imagem de fundo para a questão. No computador, buscamos a imagem que está aqui. Essa é a imagem que vamos utilizar de fundo. Agora precisamos definir os itens arrastáveis. Estes itens podem ser na forma de imagem ou pode ser na forma de texto. Vamos utilizar aqui texto. Então, definidos os textos arrastáveis. Agora precisamos definir a área de soltura, onde vamos soltar o texto dentro dessa imagem.
Observem a imagem e podem fazer a seguinte orientação. Na parte superior à esquerda como ponto 00 e na parte inferior à direita como ponto 300, 300. Isso tem que ser feito manualmente, o ajuste é manual, vai na tentativa e erro. Porém, se aqui temos 0 para 300, 150 no meio, 150 no meio, podemos fazer uma orientação prévia. Então, vou colocar aleatoriamente aqui alguns valores. Ajusto que eu quero determinar. Ok. Vou colocar o Nordeste também como valores próximos. E assim sucessivamente. Observem que ele já atualiza automaticamente, coloquei os valores. Agora eu teria que proceder manualmente o ajuste até encontrar a posição. Assim procedo o ajuste manualmente e coloco as peças na posição desejada. Podemos salvar e visualizar nossa questão número 6. Aqui está a questão, podemos preencher com as respostas. Ok, fechamos o preview. E vamos finalizar essa parte com a 7ª questão, onde vamos utilizar arrastar e soltar sobre o texto. Essa é a questão número 7. Buscar o texto da questão. Questão muito similar à vista anteriormente. Também aqui são necessários os marcadores. Então aqui nós temos as marcações para inserção das lacunas. E aqui as opções também no mesmo formato visto anteriormente. Colocamos as opções na ordem correta, né? Colocadas as opções, salvamos e vamos visualizar a nossa 7ª questão. Aparece a questão, podemos preencher com as respostas, tudo correto, fechar preview e assim concluímos a inserção de 7 questões no nosso banco de questões para o questionário teste. Uma vez que criamos o banco de questões para o nosso questionário, vamos passar a inserir as questões no nosso questionário. Ainda não temos nenhuma questão inserida, então passamos para editar questionário e vamos adicionar as questões. Existem 3 maneiras de adicionar as questões, como uma nova questão, do banco de questão ou uma questão aleatória. Então vamos fazer a inserção a partir do banco de questões. Para adicionar uma questão a partir de um banco, selecionamos o que criamos. Havíamos criado uma categoria para o questionário teste. Aqui estão as questões todas, né? E vou acionar todas. Poderia simplesmente adicionar qualquer uma delas, mas vou adicionar todas. Observamos que aquelas questões já estão no nosso questionário. Então todas foram inseridas no questionário. É também desejável aqui selecionar e misturar questões, porque misturando as questões, se isso for habilitado, toda vez que o questionário for respondido, as ordens das questões nesta seção serão embaralhadas de uma ordem aleatória diferente. Isso pode dificultar aos estudantes compartilharem respostas, porém também dificulta a discussão de uma questão específica com o professor. Aqui estão as 7 questões inseridas a partir do banco de questões. Podemos visualizar esse questionário, então a partir de editar questionário, temos as opções aqui, por exemplo, de visualização prévia. Então esse é o questionário que nós montamos. Observamos aqui as 7 questões, porém aqui estamos mostrando uma questão por página. Isso foi definido. Se quisermos modificar o formato de visualização, temos que vir em editar questionário, editar as configurações do questionário e mudar o layout. Então aqui estava o layout para cada pergunta. Vamos colocar aqui a cada 5 perguntas e salvar e mostrar. Então, visualização prévia, ficamos com esse formato de questionário. Quem define o formato do questionário é o professor. Aqui temos o nosso questionário com as 7 questões inseridas. Questão da ordem das questões, para cima, para baixo, podemos alterar aqui sem problema. Repaginamos ele colocando 5 questões por página. Então vamos aqui completar o nosso questionário colocando 10 questões. Para isso vamos buscar questões aleatórias em uma outra
base de questões. Vamos escolher aqui aleatoriamente um, vamos buscar aqui, por exemplo, escolhemos aqui a categoria matemática, onde tem 36 questões. Dessas 36, vamos buscar aleatoriamente nessa base 3 questões, daí vai completar as nossas 10 questões lá. Então vamos adicionar as 3 questões aleatórias. Observamos aqui que o nosso questionário trouxe 3 questões aleatórias do banco de matemática e fechamos 10. Então, fechadas as 10, vamos fazer uma visualização prévia do questionário e ver o que nós temos. Então nós temos agora 10 questões, nós havíamos selecionado 5 em 5, ficou até um pouco extenso, talvez tivesse que colocar menos, e aqui estão as 10 questões. E ele coloca em ordem aleatória a cada vez que é acessado um questionário. A nova visualização, pode ver que aqui já alterou, a número 1 é diferente. Se eu gerar uma nova visualização, a número 1 já é diferente novamente. Então ele vai sempre alterando a visualização, dificultando isso para os alunos. E assim chegamos ao final deste vídeo, que tratou de criação de bancos de questões, criação de alguns tipos de questões, e também inserção de questões aleatórias a partir de uma base de questões. Estaremos também produzindo uma série de vídeos menores, específicos para cada tipo de questão, onde todos poderão consultar e inserir isso em seus questionários. Por hora é isso e um bom trabalho a todos.